Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre sistemas operacionais. Essa é a nossa videoaula 12 que trata de sistemas operacionais em redes abertas. Mais uma vez, eu reitero sempre a necessidade de verificarem o nosso conteúdo em nossa sala de aula virtual e complementa o material que é aqui apresentado. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 12, sistemas operacionais em redes abertas. Bom, a internet, como todos sabemos, é um conjunto de redes. Não é uma rede exclusiva, é um conjunto genérico com diversos tipos de redes heterogêneas que são consideradas redes abertas justamente por permitir que diferentes topologias, diferentes equipamentos, diferentes protocolos sejam utilizados. A internet é uma camada física composta principalmente por switches, por roteadores e outros equipamentos eletrônicos que são interligados e tem como função principal o transporte de informações de um ponto a outro de forma confiável e segura através dessas redes. Seguindo esse conceito, a web é uma camada de aplicativos que opera sobre a internet e tem como função oferecer uma interface que seja capaz de transportar essas informações que fluem pela internet e essas informações sejam algo utilizável. Nesse conceito de internet, nesse conceito de transportar informações que sejam utilizadas a qualquer tempo, por qualquer um, de qualquer forma, nós temos aí a internet das coisas, ou Internet of Things, IoT, que foi um termo introduzido pelo pesquisador britânico Kevin Ashton do MIT, Massachusetts Institute of Technology, em 1999. Segundo esse conceito, IoT é uma rede de objetos físicos, de sistemas, plataformas e aplicativos com tecnologia embarcada, onde todos os participantes se comunicam e interagem de forma autônoma. É claro que, com esse aumento de demanda de dispositivos conectados que assistimos agora no século XXI, uma necessidade cada vez maior de automação de sistemas, utilização de novas redes de comunicação cada vez mais sofisticadas, também crescem nas empresas a necessidade de investimento e criação de novos sistemas operacionais para atender essa demanda e principalmente a demanda de internet das coisas. Como exemplos de sistemas operacionais voltados para a internet das coisas, temos o IoT Open Source, como o TinyOS, o RiotOS, Contic, entre outros. Também temos sistemas fechados ou comerciais, baseados em Android Things, também conhecido como Brilho, o próprio Windows 10 IoT, RTOS, entre outros. A internet das coisas é a conexão de milhões de dispositivos inteligentes e sensores conectados em rede por toda a superfície do planeta via internet. Considerando que no ano de 2010 tínhamos aproximadamente 12,5 bilhões de dispositivos, e em 2015, esse número passou para 25 bilhões de dispositivos, e em que em 2020 estimava-se já 50 bilhões de dispositivos conectados, vemos que é uma crescente essa necessidade de conexão de dispositivos inteligentes e essa demanda por sistemas capazes dessa conexão. Essa heterogeneidade dos ambientes de IoT também demanda por soluções que permitam essa interoperabilidade e a integração desses diversos componentes que fazem parte desses ambientes, principalmente se tratando de internet. Plataformas de middleware surgem como soluções para prover a interoperabilidade necessária e gerenciar a crescente variedade de dispositivos associados às aplicações e ao consumo de dados por parte dos usuários finais. Lembrando também que o número de usuários cada vez cresce mais. Esse middleware ele deve ser inserido entre as aplicações dos usuários e a infraestrutura de comunicação da própria internet, visando também questões de processamento, sensoriamento e ações subjacentes, provendo um meio que seja padronizado para o acesso aos dados e serviços que são fornecidos pelos objetos através de interfaces que sejam de alto nível e próximas do usuário final. A fim de permitir a criação de aplicações que combinem recursos do mundo físico disponibilizados via web, também são necessários modelos de alto nível que abstraiam esses serviços dos dispositivos físicos subjacentes.
usuários e aplicações consumidores desses dados que são originados nesses dispositivos conectados, eles não precisam lidar com funcionalidade de baixo nível, ou seja, próximos à máquina. Não há necessidade do entendimento do hardware e nem a manipulação de tais objetos. Deve ser transparente para o usuário. Outros desafios dizem respeito à escalabilidade desses ambientes, em termos de número de dispositivos conectados, a necessidade de gerenciar tais dispositivos e ao grande volume de dados produzidos. Veja que, nesse aspecto, também há avanço nas tecnologias das redes de comunicação, com utilização de protocolos mais eficientes, que possam permitir a interconexão de um número cada vez maior de dispositivos, como acontece, por exemplo, hoje com o IPv6, o Protocolo Internet versão 6. Apesar de uma aparente diversidade, um grande número de fornecedores focados no mercado de IoT, uma arquitetura end-to-end comum está emergindo em soluções para um grande número de elementos que são comuns a todos esses sistemas. Nós temos aí dispositivos pessoais, dispositivos vestíveis, ou embarcados, que coletam os dados de sensores e possibilitam a atuação através de uma comunicação segura. Veja que a segurança é um ponto fundamental nessa estrutura, onde dados dos sensores e a atuação são monitorados. A existência de gateways, ou seja, dispositivos para coleta, para processamento e transferência desses dados de sensores e atuação para outros periféricos. Esses dados de sensores de atuação são registrados em dispositivos e armazenados em bancos de dados. O principal repositório passa a ser a cloud, a nuvem, como local de armazenamento e comunicação segura de um grande volume de dados de sensores, o que possibilita também uma pré-programação e também uma atuação mais eficiente. Algoritmos de análise de domínio de problema possibilitam a visualização, prever futuros estados, tendências e recomendações, além de envios de notificações e alertas. Esses dados trabalhados, processados, interpretados são enviados aos aplicativos web, por exemplo, os apps, através de notificações do tipo push. Esses apps são dispositivos de visualização, como telefones, tablets, aplicativos web que provêm acesso, provêm também análise, a visualização dos dados dos dispositivos. Vejam que temos aí diferentes tipos de dispositivos, diferentes aplicações, diferentes possibilidades de utilização no futuro bem próximo. Do ponto de vista do IoT, os dispositivos ou periféricos são elementos de hardware que coletam dados de sensores ou realizam determinadas ações e que possuem a capacidade de se comunicar de forma a transmitir os dados coletados ao ecossistema, ao meio ambiente do IoT. Os gateways ou hubs, eles coletam, pré-processam e transferem dados de dispositivos IoT e seus sensores, empregando diferentes tipos de protocolo de comunicação, geralmente protocolo sem fio, devido à necessidade também da mobilidade. Também fornecem tradução segura de protocolo entre dispositivos e a nuvem e podem, com certeza, suportar tarefas de armazenamento, pré-processamento de dados, descoberta de novos serviços, geolocalização, verificação e até mesmo cobrança, tarifação. Nesse conceito, a cloud, ou a nuvem, agrega soluções de armazenamento e análise baseadas em tecnologias virtualizadas na nuvem, que são fundamentais para a maioria das plataformas IoT. Nessa arquitetura genérica de end-to-end, ou ponta a ponta, a nuvem desempenha 3 papéis principais: aquisição de dados, com o armazenamento e acesso, a análise de dados em tempo real ou mesmo offline, e o suporte de atuação segura do dispositivo através da própria nuvem. Já os apps, os aplicativos, são soluções em nuvem que suportam IoT, incluem funções administrativas, como gerenciamento de dispositivos, gerenciamento das contas dos próprios usuários, registro de uso, monitoramento de status de servidores e também outros recursos, como emissão de relatórios, por exemplo. Outro conceito derivado do IoT é o IIoT, ou Internet Industrial das Coisas, Industrial Internet of Things, que é parte desse conceito de Internet das Coisas, onde dispositivos e sistemas são capazes de coletar e compartilhar grandes volumes de dados, grandes volumes de informações de forma também autônoma,
possibilitando otimizar e simplificar os processos industriais. Vejam aí um novo caminho, uma nova aplicação para a inteligência artificial também, no ambiente industrial, no ambiente das empresas. Esse termo IIoT, ele foi utilizado pela primeira vez em 2011 na Feira de Hannover, na Alemanha, e representa também uma ruptura na forma como os produtos são fabricados. Também uma demarcação, uma indicação da próxima revolução industrial, Revolução 5.0, segundo alguns especialistas, incluindo dispositivos finais, tratando o ambiente também industrial como objetos, os sensores, os atuadores, considerando as redes industriais, os padrões, também as características de negócio, as questões de segurança e inovação, além da própria utilização de grandes volumes de dados que vão incluir a nuvem e o Big Data. Nessas considerações, o chão de fábrica, o ambiente industrial, é composto por diversos mecanismos de automação, como controladores lógicos programáveis, sensores, atuadores, diversos tipos de cabos e protocolos de comunicação de dados, que são pouco comuns no ambiente da tecnologia da informação em ambientes corporativos, mas existe uma sinergia muito grande entre a tecnologia da informação, TI, e a tecnologia da automação, TA. E nesse mundo onde todos os dispositivos podem se interconectar, é possível atribuir endereçamento, é possível atribuir conexão para diferentes tipos de equipamento, nada mais comum, nada mais lógico que aconteça essa interação. A IoT é uma rede que envolve dispositivos físicos também, sistemas, plataformas e aplicações de tecnologia embarcada que permite comunicar e compartilhar informações entre si, com o ambiente exterior ou com outras pessoas. É uma conexão lógica de todos os dispositivos e meios que estão relacionados ao ambiente produtivo, ao ambiente industrial, por exemplo. Eles são sensores, eles são transmissores, também são computadores, células de produção, enfim, tudo que possa gerar informação que possa ser gravada e analisada em bancos de dados. São considerados dispositivos inteligentes, os IoT devices, aqueles que facilitam a convergência entre os sistemas de informação, TI, e os sistemas de automação, no ambiente da tecnologia de automação, TA. Nesse modo de conversação, nessa forma de interconexão, de troca de informações, os dados são enviados via internet para servidores em nuvem, onde são agregados a outros dados, compartilhados com os usuários finais, processados e retornados em outras formas de ação. Os dispositivos inteligentes variam de um único módulo de entrada e saída, por exemplo, a um conjunto de produtos mais complexos, com módulos de entrada e saída, terminais de operação e software, que podem ser usados como parte de um sistema mais complexo para automatizar aplicações específicas, por exemplo, sistemas de automação residencial. O grande desafio da integração é mais do que técnico, pois envolve questão humana, no que tange justamente o trabalho conjunto das equipes de tecnologia da informação e tecnologia de automação. Outro aspecto importante é a segurança, que deve permear todas as etapas de processo de desenvolvimento e integração da infraestrutura de internet das coisas ou internet industrial das coisas. É preciso estabelecer um ambiente seguro entre a rede de produção, o chão de fábrica e a própria rede corporativa. Há de se considerar também a virtualização das operações, com monitoramento remoto, com o uso de sensores distribuídos na planta industrial, que permitem criar também uma planta virtual, onde os processos produtivos são monitorados, são simulados, os seus impactos na produção são verificados e é possível, a partir daí, introduzir novos modelos, protótipos de melhorias para todo o processo. A descentralização também, onde as máquinas vão receber comandos de operação e fornecer informações sobre o seu ciclo de trabalho de forma rápida e automática. E isso inclui indústrias que vão trabalhar de forma modular e independente. Temos também a customização, ou seja, a produção vai ser direcionada de acordo com a demanda real dos clientes.
permitindo que o acoplamento de módulos de produção para atender uma customização com flexibilidade e agilidade, direcionando a produção. E a operação em tempo real, com a coleta e o tratamento de informações sobre o chão de fábrica que vão ser feitos de forma instantânea, rápida, possibilitando que correções e novas decisões sejam tomadas de forma simultânea ao processo em si. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa nossa videoaula. Espero que tenham gostado do conteúdo, que tenha sido útil para vocês. Mais uma vez, eu reitero a necessidade de verificarem o nosso material em nossa sala de aula virtual, que complementa o que foi aqui apresentado. Agradeço a atenção de vocês e aguardo até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos, até lá!